Falta, fraqueza ou pecado? É muito cômodo e soa menos pesado para nossa consciência cristã suavizar o termo pecado, substituindo por falta, fraqueza, imperfeição. Mas a Bíblia é clara e taxativa. Toda iniquidade praticada é pecado. Toda injustiça é pecado. Veja em 1 João, capítulo 5, versículo 17. Somos levados a pensar que pecado é somente de cunho sexual, como fornicação, que é o sexo fora do casamento, e o adultério. O restante são as chamadas faltas e fraquezas. Essa é uma crença totalmente errônea, para não dizer antibíblica. A lista de pecados é enorme e se encontra em diversos pontos das Escrituras. Não podemos fugir da realidade. Deus é 3 vezes santo e requer para si um povo santo. Aquele troco a mais que você fez vista grossa e embolsou. Pecado de roubo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Aquela simples e rápida olhadinha de canto de olho para um corpo atraente na rua. Pecado da cobiça. Mateus, capítulo 5, versículo 28. Aquela mentirinha inofensiva para conseguir algo em benefício próprio ou de outrem. Pecado da mentira. Apocalipse 21, versículo 8. Aquela roupa indecorosa e sensual que causa a libidinagem. Pecado da lascívia, sensualidade. Gálatas 5, versículo 19. Aquele prato a mais que você fez, mesmo já estando saciado da sua fome. Pecado de glutonaria ou gula. Romanos 13. Bebida alcoólica, então. Pecado de bebedice. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Falar mal do nosso irmão ou irmã. Pecado de maledicência. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E o que dizer de piadas maliciosas e impuras? Pecado da malícia, Colossenses capítulo 3, versículo 8. Pornografia, pecado da concupiscência dos olhos, 1 João capítulo 2, versículo 16. A lista é imensa, mas vamos parar na avareza, que é o maior, que é o amor pelo dinheiro, para prosperar na vida a todo custo. Pecado da idolatria. Isso mesmo, ou você pensava que para ser idólatra somente seria encurvar-se perante uma estátua? O amor ao dinheiro, à avareza, é, segundo a palavra de Deus, idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Como podemos ver, amados, todas essas coisas que erroneamente classificamos como faltas e fraquezas são na verdade pecados, e a Bíblia os coloca no mesmo patamar de adultério e fornicação. São listados juntos. Vejam algumas passagens em que aparece lado a lado na lista negra que impede de entrar nos céus. Veja em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se pecado fosse somente adultério e fornicação, a porta não seria tão estreita. Concordam? Portanto, amados, não façamos vistas grossas, nem nos enganamos. Pecado é pecado. Não existe um nome bonitinho para ele. E se dissermos que não pecamos, seremos como os hipócritas e já cometeremos o pecado da mentira. Vejam em 1 João, capítulo 1, no versículo 10. Que diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós.
Portanto, a igreja somente se levantará dessa dormência atual quando reconhecer estas coisas, se quebrantar de todo o coração a Deus e se abster desses pecados de estimação que muitos insistem em carregar, lembrando-se sempre que sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Que a paz de Deus esteja dentro do coração de cada um. Deus vos abençoe.